Convido você já a ir procurando aí na sua Bíblia o livro de Ageu, mas também nós vamos passar aqui, pode colocar o primeiro slide aqui só do título, já está lá, Ageu, entre Sofonias e Zacarias. Aleluia. As crianças estão chegando ali ao lado. Nós vamos orar, esperando elas chegarem. Vou orar pelos ponte-pretanos também, que perderam do São Paulo aí. Né, Talarico? Ricardo está aí? Nem veio. Vamos orar, deixar a brincadeira de lado. Pai eterno e todo-poderoso, abençoa o culto infantil, abençoa as crianças, abençoa os professores, abençoa todos nós aqui também, Senhor, que vamos estar meditando na Tua Santa Palavra, Senhor, tanto aqui quanto lá, que o Teu Espírito, Pai, possa estar tocando, Senhor, nas nossas vidas, no nosso entendimento, no nosso coração, para que Tua honra, Tua glória, Teu poder e Tua majestade, Senhor, elas sejam sobre nós. Que o Teu Espírito, meu Deus, nos abençoe nessa noite, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Bom, muito bem. Na semana passada, eu preguei sobre o primeiro capítulo de Ageu, e hoje vou pregar o segundo capítulo de Ageu. O tema dessa mensagem é: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Nós vamos aqui, eu vou ler o capítulo 2 inteiro, você pode seguir na sua Bíblia ou aqui na tela. Vamos lá então. Diz a palavra do Senhor em Ageu capítulo 2. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem.
tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui. Amém. Bom, muito bem, amados irmãos, nós terminamos na semana passada com o primeiro capítulo de Ageu, aonde houve um grande avivamento ali no povo de Israel, 23 dias depois da profecia de Ageu. Deus aviva aquele povo que ali estava para reconstruir a casa do Senhor. Como eu disse para vocês, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 3, fala sobre a majestade daquele templo. O templo era lindíssimo, as paredes eram forradas de ouro, um ouro especial de uma cor meio avermelhada. O templo era muito maravilhoso. E quando os exércitos de Nabucodonosor destruíram todo o templo, foi roubado, saqueado todo aquele templo. 70 anos depois, volta aquele povo, e aqui a palavra do Senhor disse, né? Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Os anciãos que naquele momento haviam conhecido o templo, em toda aquela majestade, passam 70 anos na Babilônia e voltam anciãos. Eles choram a ver o templo como estava, a ter conhecido aquela casa maravilhosa e ver como é que estava ali o templo do Senhor. Nós meditamos na semana passada, falando a respeito de que Deus, a vontade de Deus era que o templo fosse reconstruído. Essa era a vontade de Deus. O povo estava focado na sua vida e não estava reconstruindo o templo. Mas então vem o profeta Ageu, traz aquela mensagem, aviva o povo, e agora esse povo, agora avivado, pode acontecer muita coisa. Porque entenda o que é avivamento. Avivamento é um povo cheio do Espírito Santo do Senhor, um povo vivo, com o Espírito vivo. E olha, um povo avivado, Deus pode fazer grandes coisas. Olha aqui, ele fala no versículo 6, não é? No versículo 5, segundo a palavra da minha aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não temais, ou seja, um espírito avivado, o Espírito de Deus está no meio. E aí ele diz assim no versículo 6, ainda uma vez mais, eu farei abalar o céu e a terra seca. Ou seja, Deus pode abalar a terra com um povo avivado. Diz aqui também que ele vai trazer recursos, encherei de glória essa casa.
trarei as coisas preciosas de todas as nações, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E ele promete dizendo, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E aleluia! Então ele diz exatamente isso. Vocês estão olhando todas essas coisas, ou seja, aos olhos humanos isso está todo estragado, mas com um espírito avivado, nós vamos fazer e acontecer. Nós vamos abalar céus e terra, não faltarão recursos, e a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Bom, vamos fazer aqui, antes de prosseguirmos, duas perguntas. Por que Deus estava preocupado em reconstruir o templo? Por quê? Deus estava preocupado com uma reconstrução de um prédio. Veja bem, esse povo era o povo de Deus. E todas as coisas giravam em torno de Deus. O templo, a casa do Senhor, templo e casa do Senhor são sinônimos. Representava o centro da sociedade, o centro da comunidade, o centro da vida do povo de Deus. Tudo girava em torno do templo. O templo, ele foi construído num lugar estratégico, bem no centro de Jerusalém. E a partir do templo, vão sendo construídas as casas em volta do templo. Ou seja, toda a vida social, religiosa, comunitária, girava em torno do templo. Se o templo não tinha mais função e não existia mais, você entende que o eixo central da vida do povo de Deus estava estragado, estava perdido. Então, por isso, a preocupação de Deus em reconstruir o templo, para que a centralidade do povo de Deus, ela voltasse a existir. E o zelo de Deus pelo templo era muito grande. Nós vemos, por exemplo, Jesus consumido por zelo, não é? Zelo do templo. Quando ele chega no templo e vê ali aquele comércio no templo, e ele vem e fala assim para aqueles comerciantes: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Ou seja, não era mais o templo do Senhor, mas era uma casa de comércio, era uma casa de corrupção. E Jesus, consumido pelo zelo, porque a palavra de Deus diz que o zelo pela casa do Senhor nos consome, ele faz um chicote, ele derruba as mesas dos cambistas, Jesus sai quebrando todas as coisas, que é chamado na palavra de Deus de purificação do templo, porque o templo era muito importante, porque ele representava exatamente a centralidade da vida do povo de Deus. Era com isso que Deus estava preocupado. Deus não estava preocupado com a glória do templo, no sentido, não com a glória, mas com a beleza do templo, a majestade do templo, com ouro, pedras preciosas. Não era isso, mas sim com o que o templo representava, para ele voltar a ser o centro da atividade de vida do povo de Deus. Muito bem. Mas aí então a segunda pergunta é: havia realmente a preocupação somente com o prédio, com um prédio? Entenda uma coisa: prédio é uma coisa, templo é outra. Prédio é uma coisa, templo é outra. O prédio, ele ia representar isso, a centralidade de vida. Agora, o Senhor não queria só erigir, reconstruir um prédio, mas Ele queria restaurar o templo. O templo. E é sobre esse templo que agora eu vou falar. Lá em Atos, capítulo número 7, que conta no Novo Testamento, Atos 7. Eu já devo ter pulado aí umas referências, né? Mas voltando a esse aqui, tem Números 35, 34 que diz, não é?
Eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Lá em Atos 7, houve o primeiro martírio da igreja cristã. Estevão, na sua defesa, antes de ser apedrejado e morto como o primeiro mártir da igreja cristã, ele fala uma coisa muito interessante. Está aqui em Atos 7, 45 e 48. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ou seja, nós sabemos que Deus não habita no prédio. Deus habita no templo. Entenda o que eu estou dizendo? Deus não habita no prédio. Deus habita no templo. E ele diz, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então nós precisamos entender isso. Era importante que o prédio estivesse construído para que tudo girasse em torno do que ele representava. Mas com a reconstrução desse prédio, Deus queria restaurar o templo, o lugar da sua habitação. Primeira coisa que eu queria falar aqui com você, irmão amado, que aqui está, que nos assiste ao vivo, em qualquer parte do mundo, pela internet. Eu quero falar com você o que está em Atos 7, 49. Diz assim, o céu como templo do Senhor. Porque aqui é muito claro Deus dizendo, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Onde será o lugar do meu descanso? Salmos 104, 1 a 3 diz assim, bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Deus quer restaurar o templo. Vamos entender aqui o planeta Terra como templo do Senhor, local da habitação de Deus. Deus é infinito, Deus é grandioso, Deus, Ele está em todos os lugares, como nós sabemos, Ele é onipresente. E diz aqui a palavra do Senhor que a terra é o estrado dos seus pés, é o templo do Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender a extensão do pecado na terra, o que aconteceu. Se você for ler com atenção os primeiros versículos de Gênesis, nós vamos ver ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós já vemos a água existente ali. E nós vemos através do versículo 1 ao versículo 2, que a terra havia se transformado num caos. O próprio verbo em hebraico, bará, é usado ali, significa uma reconstrução. É Deus restaurando a sua criação. Muito provavelmente com a queda de Satanás, sendo julgado, e uma terça parte dos anjos sobre a terra, tudo ali se desfez. Isso é conjectura. Mas é claro que havia uma destruição. Quando em Gênesis capítulo número 3, o homem peca, diz a palavra do Senhor que debaixo dos pés de Adão e Eva começaram a nascer cardos e abrolhos, ou seja, mato, ervas daninhas, começou a crescer ali, ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Ou seja, o pecado, ele tem um poder de morte muito grande, tanto naquele que o comete, né? E também, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, o pecado tem um poder institucional e universal, porque quando Adão pecou e Eva pecaram, a família foi contaminada, a instituição família foi contaminada. Quando existe pecado dentro de um lar, todos são amaldiçoados.
A gente pode ver quando entra o adultério dentro de uma casa, o marido adultera ou a esposa adultera, os filhos sofrem, o casamento ele se desfaz, não é? Ou seja, o poder deletério do pecado é muito grande. Não pense você que não vai dar em nada, dá sim, meu querido, porque o pecado é amaldiçoador, ele amaldiçoa nesse imundo, diz a palavra do Senhor. E aí Deus está dizendo aqui, tudo que me ofertam é imundo. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado, então, amados irmãos, ele trouxe no universo, e trouxe no planeta Terra, uma maldição muito grande. E nós vemos hoje, amados irmãos, como está o planeta Terra. Nós estamos vendo, por exemplo, semana passada, 200 batalhas. Uma coisa muito interessante, está aqui em Atos 7, 45 e 48. Davi, que encontrou graça diante de Deus, e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ou seja, nós sabemos que Deus não habita no prédio. Deus habita no templo. Entenda o que eu estou dizendo? Deus não habita no prédio. Deus habita no templo. E ele diz, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então nós precisamos entender isso. Era importante que o prédio estivesse construído para que tudo girasse em torno do que ele representava. Mas com a reconstrução desse prédio, Deus queria restaurar o templo, o lugar da sua habitação. Primeira coisa que eu queria falar aqui com você, irmão, amado, que é cristão, que nos assiste ao vivo, em qualquer parte do mundo, pela internet. Eu quero falar com você o que está em Atos 7, 49. Diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Atos capítulo 7, versículo 49, fala do planeta, do universo, como templo do Senhor. Porque aqui é muito claro Deus dizendo, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Onde será o lugar do meu descanso? Salmos 104, 1 a 3 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Deus quer restaurar o templo. Vamos entender aqui o planeta Terra como templo do Senhor, local da habitação de Deus. Deus é infinito, Deus é grandioso, Deus ele está em todos os lugares, como nós sabemos, Ele é onipresente. E diz aqui a palavra do Senhor que a terra é o estrado dos seus pés, é o templo do Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender a extensão do pecado na terra, o que aconteceu. Se você for ler com atenção os primeiros versículos de Gênesis, nós vamos ver ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós já vemos a água existente ali. E nós vemos através do versículo 1 ao versículo 2, que a terra havia se transformado no caos. O próprio verbo em hebraico, bará, usado ali, significa uma reconstrução. É Deus restaurando a sua criação. Muito provavelmente com a queda de Satanás sendo julgado e uma terça parte dos anjos sobre a terra, tudo ali se desfez.
isso é conjectura, mas é claro que havia uma destruição. Quando em Gênesis capítulo número 3, o homem peca, diz a palavra do Senhor que debaixo dos pés de Adão e Eva começaram a nascer cardos e abrolhos, ou seja, mato, ervas daninhas, começou a crescer ali, ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Ou seja, o pecado, ele tem um poder de morte muito grande, tanto naquele que o comete, e também, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o pecado tem um poder institucional e universal, porque quando Adão pecou e Eva pecaram, a família foi contaminada, a instituição família foi contaminada. Quando existe pecado dentro de um lar, todos são amaldiçoados. A gente pode ver quando entra o adultério dentro de uma casa, o marido adultera ou a esposa adultera, os filhos sofrem, o casamento ele se desfaz, não é? Ou seja, o poder deletério do pecado é muito grande. Não pense você que não vai dar em nada, dá sim, meu querido, porque o pecado é amaldiçoador, ele amaldiçoa a filha, ele amaldiçoa a casa, ele amaldiçoa o trabalho, ele amaldiçoa todas as coisas, que é exatamente o que Deus está falando aqui. Você vai no lagar para tirar 100, tira 50, não é? Você vai querer 10 medidas de trigo, só tem 5. Por quê? Porque está imundo. É quando ele diz aqui, quando o homem está imundo, quando o homem está santificado, se ele põe a mão em alguma coisa, se torna santo aquilo? Resposta, não. Mas quando ele está imundo, e ele pega em alguma coisa, aquilo se torna imundo, torna-se imundo, diz a palavra do Senhor. E aí Deus está dizendo que tudo que me ofertam é imundo. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado, então, amados irmãos, ele trouxe no universo e trouxe no planeta Terra uma maldição muito grande. E nós vemos hoje, amados irmãos, como está o planeta Terra. Nós estamos vendo, por exemplo, semana passada, 200 baleias piloto na Nova Zelândia encalharam e morreram. Nós vemos, por exemplo, como está a poluição em muitos países. Nós vemos aí o aquecimento global tomando conta de tudo. Esse doido desse presidente que foi eleito nos Estados Unidos diz que aquecimento global não existe, né? Nós vemos aí poderosos, né, fazendo e desfazendo da terra, né? E nós vemos então o nosso planeta definhando. E nós então precisamos entender e trazer a consciência de que quando Deus quer restaurar o templo, ele também fala do planeta Terra como restauração da casa onde ele habita. Muito bem, quem é o povo que faz as vontades de Deus na terra? A igreja, somos nós, eu e você. Nós então precisamos tomar a consciência de que nós precisamos cuidar da criação divina. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus fez. Deus é o Criador dos céus, dos mares, dos rios, das árvores, dos animais, e nós, como cristãos, temos que zelar pela criação de Deus. Amém ou não? Amém. É criação divina. Mas a igreja hoje, ela está preocupada em receber bênção. Eu quero é minha bênção, eu quero é dinheiro, eu quero é ouro, eu quero é prata, eu não quero é a cruz, eu não quero cuidar da criação divina. Hoje a igreja, ela está mais preocupada com outras coisas. Por quê? Porque o diabo quer que nós tiremos os olhos das coisas de Deus, para colocarmos das coisas dos homens. Por isso, o inferno tirou do nosso coração o sentimento de templo, e infundiu em mim, infundiu em você o sentimento de prédio. O prédio é mais importante do que o templo. E nós precisamos resgatar valores das nossas vidas. O valor do templo, o valor então da natureza, da terra, como habitação do Altíssimo, como presente de Deus para mim e para você. Porque antes de Deus criar o homem, ele criou o universo, para que o homem estivesse morando nele e tomando conta dele.
Nós somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos do Senhor. E nós estamos plantados nessa terra para tomar conta de tudo que é de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Amém. Então, o que está se fazendo no planeta? Não estão desalojando Deus do seu templo? Não estão desalojando Deus do planeta? Esta é a vontade do inferno, desalojar Deus de todos os lugares. E ele vai aos poucos tirando do coração e da mente do cristão o sentimento do planeta como templo do Senhor. Eu já contei para vocês aqui uma vez, acho que sim, quando eu fui pregar numa igreja, não sabia o caminho, pedi para o pastor da igreja me esperar no meio do caminho, e eu seguindo ele, o danado passou o cachorro no meio da rua e jogou o carro para matar o cachorro. Graças a Deus não é mais pastor. É uma criação de Deus. Chegou lá na frente da igreja e falou: meu irmão, o que é aquilo? Querendo atropelar o cachorro. Era um cachorro só. É uma criação de Deus, ô sem vergonha. Não é? Agora, também tem uma coisa, hein? A natureza não é Deus. Porque nós não somos panteístas. Os panteístas fazem da natureza seu Deus. A baleia é um Deus, a árvore é um Deus, o sol é um Deus, né? É só a gente ver, por exemplo, os nomes que deram para os dias da semana. Por exemplo, Sunday, não é? Domingo, o dia do sol. Monday, segunda-feira, o dia da lua. Em inglês, dá nomes às atividades antigas, né? A natureza não é Deus, Deus é Deus. A natureza é criação divina, como eu e você também somos. Amém? Nós não somos panteístas, né? Tem aí organizações não governamentais que matam os homens, né? Em defesa da natureza. São panteístas, não é verdade? Mas então nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas, amados irmãos. Resgatar o planeta como morada, como templo do Senhor. Mas uma segunda ótica, João 2,19 diz assim: destruam esse templo, e em João 2,19 destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Continuando em João 2, 20 e 21, diz assim: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Olha a confusão de prédio e templo. Aqui, 46 anos para construir esse edifício, você vai destruir em 3, reconstruir? Mas ele estava dizendo do santuário do seu corpo. Jesus Cristo como templo do Senhor. Jesus como templo do Senhor. Deus habitava em Jesus. Jesus era Deus. O que hoje a humanidade tem feito com Jesus? Se por um lado a humanidade está destruindo a terra e desalojando Deus, a humanidade está acabando com Jesus Cristo. John Wesley, que foi fundador do metodismo, da igreja metodista, inglês, na sua época, houve um grande avivamento na Inglaterra. Por 100 anos, não se vendeu uma gota de álcool na Inglaterra. Uma gota de álcool na Inglaterra, por causa de John Wesley. Existe lá na Inglaterra, não sei se você conhece, Serginho, um museu de John Wesley. Chegou a conhecer? Não? Existe um museu de John Wesley lá na Inglaterra. Se você perguntar nas ruas de Londres onde é o museu de John Wesley, ninguém sabe. Nem quem era John Wesley. Ninguém sabe. E também, se perguntar de Jesus Cristo, muitas pessoas podem dizer: foi um profeta, um mito, foi um homem bom. Ele foi templo
do Altíssimo. Ele foi o santuário de Deus. Ao transformar a verdade de Jesus em mito, estão desalojando Deus do seu templo. Estão querendo tirar da igreja a verdade absoluta de Jesus Cristo como templo do Espírito Santo, como templo do Senhor. E se nós, como cristãos, nós não reconstruirmos a nossa vida em torno do Senhor Jesus Cristo, nossa vida social, nossa vida comunitária, nossa vida profissional, a nossa vida religiosa em torno de Jesus Cristo, nós vamos de mal a pior, porque o centro das nossas vidas é o Senhor Jesus, santuário do Deus Altíssimo. Amém? A sua vida social tem que girar em torno de Jesus, porque se não girar em torno de Jesus, irmãos, vir ao culto e ir para o baile funk é a mesma coisa. É ou não é? Mas se girar em torno de Jesus, opa, eu fujo da aparência do mal. Eu sei aonde eu não devo ir e aonde eu devo ir. Eu sei com quem eu devo me relacionar, com quem eu não me relaciono. Minha vida, a sua vida profissional também tem que girar em torno do Senhor. Porque senão, você conseguir atingir as metas de venda do fim do mês, mentindo ou não, é a mesma coisa. Mas se Jesus é o centro da tua vida, a mentira não é uma estratégia de venda sua. A enganação não é uma estratégia de venda sua. Você é uma pessoa honesta. Amém? Nossa vida religiosa tem que girar em torno do Senhor Jesus. Porque senão vir para o culto e ir para o terreiro de macumba é a mesma coisa. Ir no domingo de manhã numa seita e domingo à noite aqui é a mesma coisa. Mas se sua vida religiosa gira em torno do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, você vai para a igreja. Eu tremi quando uma irmã dessa igreja me disse assim: pastor, o marido dela era pai de santo, hoje já morreu, não existe mais o terreiro. Mas ela dizia: pastor, eu cansei de ver membros desta igreja do Ouro Verde, sexta-feira tomando passe com meu marido lá no terreiro. Eu gelei na hora que eu escutei. Eu falei: fala para mim quem é. Ela: de jeito nenhum, nem sou procura. Não me contou. Eu queria que ela contasse. Tem que girar a nossa vida em torno do Senhor Jesus. Jesus é o templo do Altíssimo. E se Jesus não for o que Ele é, meus irmãos, em pouco tempo nós vamos estar desalojando o templo do Senhor. Lembramos do planeta como templo do Senhor, fomos chamados a nos preocupar com a criação. Lembramos de Jesus como templo do Senhor, fomos chamados a proclamar Jesus como o Cristo, o Salvador às nações. Amém? Ele não é dono do banco, Ele não é o abençoador de bênçãos terrenas. Nós escutamos ontem o irmão Ilquias falando lá na igreja central: eu estou acumulando tesouros no céu com Jesus. E quando nós não restaurarmos Jesus como o Cristo, o Senhor e Salvador, nós estamos deturpando o templo do Senhor. Terceiro, 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: vocês, ou seja, está falando no plural, está aparecendo aqui, vocês não sabem que são santuário do Deus Altíssimo e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ou seja, a comunidade cristã como templo do Senhor, nós juntos somos sagrados. Deus habita no meio de Israel, Deus habita no meio dos seus filhos.
A comunidade cristã, ela é o templo do Senhor. Por isso que em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, o que estão transformando a igreja? A igreja é o templo do Senhor. O prédio é uma coisa, mas o templo somos nós, e Deus habita em nós. Mas ao transformar a igreja num hospital, num quartel-general ou num clube de entretenimento, nós não estamos desalojando Deus do meio de nós, como lá em Apocalipse 3:20, da igreja de Laodiceia, a igreja do povo, que o povo comanda, que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Está por lá de fora da igreja. Tem pessoas que dizem que a igreja é um hospital, está nos chamando de doentes. Tem gente que diz que a igreja é um quartel-general, está nos chamando de soldados. Mas nós somos filhos de Deus. Legal fazer algumas comparações, mas temos que tomar cuidado com elas. Quando fazemos da igreja um local de entretenimento, só como mais uma opção mais atrativa do que ir para um outro lugar, nós não estamos desalojando Deus do nosso meio, porque a comunidade cristã não é uma opção. A comunidade cristã é o templo de Deus. Aleluia! Quando se faz da igreja um lugar de receber bênçãos, às vezes a preço de ouro, de sacrifício, não está se desalojando Deus, como está desalojando a igreja como templo do Senhor. Então nós precisamos trabalhar a nossa mente, amados irmãos. Nós somos chamados para edificar uma igreja santa e imaculada. A igreja tem que ter muito valor na sua vida, tem que ter muito valor na sua casa, tem que ter muito valor. Entenda que a palavra do Senhor disse aqui que a igreja, a comunidade cristã, ela é santa. Nós precisamos bater na boca quando falamos mal da igreja, precisamos morder a língua quando fala mal da igreja, porque ela é a noiva de Cristo. Aleluia! Cuidado, querido, quando você fala da noiva de Cristo. Aquela igreja, eu vou dizer também, você está falando da noiva de Cristo. É melhor você sair de lá e botar mordaça na sua boca para não pecar com os seus lábios. Não fale mal da igreja, meu querido. Cuidado, em nome do Senhor Jesus. Não brinca com coisa séria. Nós não podemos tornar a igreja, amados irmãos, num covil de salteadores. Nós precisamos fazer o que diz em Efésios 2, 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Querido, a última coisa que eu quero falar é o nosso corpo biológico como templo do Senhor. Mas aqui em Efésios diz que eu individualmente só me transformo em templo do Senhor quando eu comunitariamente, junto com você, somos edificados para nos tornarmos pessoalmente morada de Deus em seu Espírito. Querido, a igreja é importante para você, a comunhão é importante para você. Esse negócio de dizer eu adoro Deus na minha casa é coisa do capeta, certo? Porque não existe comunhão virtual. Nós passamos o culto ao vivo para aqueles que não podem vir à igreja assistirem como uma exceção na casa deles. Você aí, amado irmão, membro dessa igreja, que está fazendo da sua casa o templo do Senhor, você está errado. Vem para a igreja. No dia que você tiver uma diarreia, você fica em casa e assiste pelo culto, pela internet.
Mas, meu irmão, teu lugar é aqui. Minha irmã, teu lugar é aqui. Em nome de Jesus. Você que não é membro dessa igreja, vai para a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Estou certo ou estou errado? Aleluia. Amém. Porque a comunhão, ela não pode ser substituída por nada. Amém? Dona Vivi dizia assim, irmã Vivi, uma brasa fora do braseiro, em pouco tempo ela apaga. Não é? Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. Somos edificados aqui dentro. Edificados dentro da igreja. E nós fomos chamados, irmãos, para sermos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e profetas, Antigo Testamento, sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Essas porcariadas que estamos vendo aí em algumas igrejas, tá? Que não tem apoio bíblico nenhum, vender farinha ungida para fazer um bolo abençoado na tua casa, tá? Isso é do capeta. Vender água ungida, esse negócio do capeta. Amém? A unção, ela vem do Espírito Santo de Deus, amém? Para crente que lê a palavra, que jejua, que põe seu joelho no chão, que ora, né? E que quer fazer a diferença sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, amém, meu querido? Amém. Você está comigo, irmão? Aleluia. É isso aí, querido. Eu quero terminar aqui em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O corpo biológico, como templo do Espírito Santo. Meu corpo é casa do Altíssimo. Casa do Altíssimo. Veja agora, olha o que diz 1 Coríntios 6, 15, 16 e 18. Vai aparecer aqui. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei numa prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Porque muitos cristãos estão transformando seus corpos. A palavra de Deus, ela é clara quando diz que o nosso corpo biológico, ele é o templo do Senhor. Ao deteriorarmos os nossos corpos, nós não estamos desalojando o Espírito de Deus. É por isso, amados irmãos, que nós não bebemos, não fumamos, não usamos drogas. Não é que a nossa religião ou o pastor não permite. É porque nós fomos criados para que Deus habite dentro de cada um. Amém. Que benefício traz o álcool para o corpo biológico? Olha, amados irmãos, as pessoas que são dadas ao álcool. Veja com o passar do tempo o fim delas. Eu me lembro de um homem que ia, um jovem que ia lá no Parque Taquaral, de tanta cachaça não andava mais. Nós demos um andador para ele, porque o álcool acabou com a parte motora dele. Veja bem, uma pessoa que usa drogas, a sua mente, como que eles são chamados? Como que chama os usuários de droga que ficam lá no centro da cidade? Os noia. O que é noia? Em grego, mente. Noia é mente. Metanoia, mudança de mente. A mente dos caras é tudo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios. Ou seja, tenha controle sobre a sua mente. O ébrio é aquele que não tem controle sobre a sua mente. Por isso que não bebemos, por isso que não usamos drogas, não fumamos, porque o que de bom traz o cigarro? O que de bom traz? Câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer, problemas de todas, não é? Olha no maço do cigarro, lá está falando, não é? Não sou eu que proíbo. Nós somos feitos para ser templos do Espírito Santo. E quando um cristão vai contra o seu próprio corpo e deteriora o seu próprio corpo,
Ele não está desalojando Deus da sua vida. 1 Coríntios 6,17. Se lá atrás disse que quem se une à prostituta se torna um só corpo com ela, em 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Glória a Deus. 6,20, 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O pastor está ficando fininho, não está? Aleluia. Faz bem para a saúde. A minha pressão já está lá no termo. Não vou mais comprar remédio de pressão nessa farmácia. Já estou me livrando do remédio de pressão. Faz bem para a saúde. Mas você sabe o que me tocou um dia? Que me passaram um teste espiritual. E ali, naquele teste, estava perguntando assim: você cuida bem do seu corpo? Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Eu falei: ixi. Eu achei que eu estava fazendo uma casa mais espaçosa do Senhor. De templo talvez já seria uma catedral, daqui a pouco uma basílica do Senhor. Mas eu vi que eu estava fazendo mal para mim e para minha espiritualidade. E resolvi dar um jeito na minha vida. Tem um componente espiritual nisso. Eu entendo, se você acha que é loucura, Deus te abençoe. Mas a minha fé conseguiu enxergar isso. Meu querido, promessa de Ageu 2:20. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Quero dizer uma coisa para você. Como templo, como edifício da casa do Senhor, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi apresentado no segundo templo. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. A glória é Jesus. Amém? Enquanto Jesus estiver habitando nesse planeta, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Quando ele estiver habitando em Jesus, a glória da segunda casa vai ser melhor que a primeira. Quando Jesus estiver habitando no meio da igreja, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando Jesus estiver habitando no seu corpo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em nome do Senhor Jesus. E diz aqui ainda na promessa de 2:20, de que além da glória da segunda casa ser maior do que a primeira, Deus diz: neste lugar eu darei a paz. Por que tem tanto crente desesperado? Hoje de manhã nós cantamos um louvor, o pastor Ricardo teve que mudar essa letra. Louvor lindo. Mas eu estou desesperado por ti. Desesperado é contra a esperança. Deus é um Deus da esperança e não da desesperança. Nós precisamos mudar a letra desse hino, mudar no PowerPoint, mudar em tudo, em nome de Jesus, porque Jesus é o Deus da esperança. Por que tem tanto crente desesperado hoje? Porque a glória da segunda casa não está sendo maior do que a primeira. A palavra de Deus diz assim: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Que a graça de Deus superabunde na sua vida. E que em nome do Senhor Jesus, nós assumamos a nossa vida como templo do Espírito de Deus. Que nós assumamos a igreja como templo do Espírito do Senhor. Que nós assumamos o planeta como templo do Espírito do Senhor. A nossa obra é muito maior do que se pensa. Enquanto você estiver preocupado em apaneilar a sua casa, somente a sua vida, e usar a religião, o cristianismo, como uma forma de abençoar a sua vida, você está vivendo num mundinho que não é o mundo de Deus. A nossa obra é muito maior. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades,
contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Querido, traz o teu coração de volta para as mãos do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Querido, que essa mensagem ela seja importante no teu coração, para entender uma coisa, que só houve mudanças aqui no tempo de Ageu, quando aquele povo assumiu a palavra de Deus como verdade nas suas vidas, e eles se tornaram avivados. Semana passada teve um avivamento aqui, amém, querido? Amém. Um avivamento, e nós estamos vivendo esse avivamento, e agora nós precisamos trazer a nossa mente, os nossos conceitos, o nosso coração, as nossas emoções para as mãos do Espírito Santo de Deus. Esse é o convite de Deus essa noite para a tua vida. Esse é o convite dessa mensagem, a mensagem da reconstrução do tempo, para que a tua vida, a glória da tua vida seja maior hoje do que foi no passado. Você é templo do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos nos dobrar ao Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos abrir a nossa mente para nós enxergarmos as dimensões da palavra de Deus, como lá diz, a largura, a altura, a profundidade, o comprimento da palavra de Deus. Nessa noite eu quero fazer um desafio para você. Eu quero fazer um desafio para você que aqui está e que nos assistiu pela internet, para que Deus amplie as suas fronteiras, abra a sua mente para as coisas maiores que Ele tem. Jabez assim pediu: ah, se tu me abençoares e alargares as minhas fronteiras. Sabe, queridos, alguns dizem que Jabez queria uma fazendinha um pouquinho maior, que Deus colocasse as cercas mais para lá. Mas Jabez, o nome dele já era uma maldição. Homem de dores. Homem de dores. Sua mãe, com dores, deu a luz. Ele deu o nome de Jabez. Homem de dores. Como esse homem deve ter sofrido. Mas ele descobriu um Deus que pode dar paz e trazer glória para a sua vida. Essa noite, meu querido, eu queria convidar você que quer ampliar as suas fronteiras e começar a enxergar aquilo que o inimigo da sua alma retirou de você, enxergar a amplitude de Deus na sua vida, enxergar como a águia enxerga as coisas do alto, para ter um campo de visão espiritual maior do que esse medíocre que as igrejas que não são igreja estão querendo enfiar na cabeça dos cristãos, que o negócio é só aqui na terra. Mas essa visão de que nós precisamos juntar tesouros nos céus e não na terra, eu quero te desafiar. Se é isso que você quer, sai do teu lugar, vem dobrar teu joelho nessa hora, vem colocar tua mente na presença do Senhor. Pode chegar. Chega. Nós vamos cantar um trecho de uma música. Deus correndo. Você foi tocado? Pode chegar aqui à frente. Quer entregar sua vida a Jesus? Pode chegar aqui à frente. Em nome de Jesus. Confio.
do Senhor, meu Deus, nós colocamos as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é o dono do céu, da terra e de tudo que nela contém. A criação te pertence. E nós aqui estamos, Senhor, como criação divina. Fomos criados pelo Senhor do ventre das nossas mães. Mas ali, depois do fim da inocência, nós decidimos virar as costas para Ti e pecamos. Fomos amaldiçoados, Senhor, com a morte, institucionalmente, biologicamente, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Nós sentimos o dor, o amargo gosto do pecado nas nossas vidas, Senhor. Mas aprove a Ti, ó Deus de toda salvação, entregar o Seu único Filho para que viesse morrer a nossa morte. E pela loucura da pregação, Senhor, a fé veio até nós, Senhor, como um assentimento intelectual, mas também depois, meu Senhor, como a certeza do caminho a ser seguido nas nossas vidas. Convencidos pelo Teu Santo Espírito de que éramos pecadores e que havia uma justiça e um juízo sobre nós, nós nos dobramos ao Senhor. Reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Senhor das nossas vidas. E a partir daquele momento, nosso espírito que estava morto em delitos e pecados, ele reviveu, Senhor, e voltamos a ser a morada de Deus Altíssimo. E a glória da segunda casa se tornou maior do que a primeira, porque nós renascemos do Teu Santo Espírito e não mais do Adão pecaminoso. E aqui nós estamos, Senhor, nós estamos reconhecendo que há muito ainda em nós que precisa ser transformado, que muito em nós ainda precisa ser mudado. Às vezes, Senhor, a nossa mente, Senhor, ela ainda não conseguiu, Senhor, ampliar os horizontes e conseguimos enxergar a plenitude que o Senhor quer através de cada um de nós. Estamos, ó Senhor, muito, Senhor, focados em coisas da terra, mas nós queremos, Senhor, ter uma visão celestial. Nós queremos, ó Senhor,
Deus quer pedir para o Senhor. Talvez, como disse ali para os anciãos, como você vê isso? Tudo destruído, mas não esqueça uma coisa: eu habito no meio de vocês. Às vezes os nossos olhos contemplam destruição, mas o nosso coração precisa ter a certeza de que Ele habita em nós, no nosso meio. Amém, meu querido? Amém. E Ele quer te usar em nome do Senhor Jesus. Você saia por essa porta hoje, consciente do que Deus quer na tua vida. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós começamos com esse versículo. Você sabe disso? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tenha essa fé. Você vai fazer a diferença. Amém. Eterno Deus e glorioso Senhor, quero despedir esse povo com uma bênção. Uma bênção, Deus, de entendimento. Que possamos entender que como igreja somos templos do Seu Santo Espírito. E como cristãos também, Senhor, edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Deus, habita no nosso meio. Habita, Senhor, na nossa casa. Habita, Senhor, em cada um de nós. E que possamos fazer uma diferença sobre essa terra. A diferença que homens não podem fazer.